Boa noite. Vamos iniciar a coletiva sobre os votos do Banco Central na reunião do Conselho Monetário Nacional. Nós vamos começar aqui com Renato Uema, que ele é chefe adjunto do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro. Ele vai falar sobre a resolução CMN número 5.113. Renato, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Bom, essa resolução altera a resolução 4854 de 2020, que trata do direcionamento de depósitos à vista para operações de microcrédito produtivo orientado. Qual era a regra anterior a essa resolução? A regra anterior era que 2% dos depósitos à vista devem ser direcionados para operações de microcrédito produtivo orientado. Com a edição da Lei 12.613, foi permitido que uma parte dessa alocação de 2% ela fosse destinada a operações para aquisição de bens e serviços de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. Então, vamos lá. Qual que era a regra? 2% dos depósitos à vista devem ir para o microcrédito produtivo orientado, tá? Só que desses 2%, a regra anterior determinava que 20% poderiam ser cumpridos com essas operações de tecnologia assistiva. A partir da edição da resolução de hoje, esse percentual aumenta de 20% para 30% daquele total de 2%. Tá? Então, foi um incremento aí de 50% na possibilidade de alocação para esses bens e serviços para pessoas com deficiência. Qual foi o contexto dessa alteração do Conselho Monetário? O contexto é que, durante o ano de 2023, nós do Banco Central tivemos algumas reuniões com o pessoal do Ministério dos dos Direitos Humanos e da Cidadania, com questionamentos de como o Banco Central, dentro da sua competência regulatória, poderia auxiliar no sentido de canalizar recursos para essa camada da população. Então, foi no bojo dessas discussões com o pessoal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que o Conselho Monetário empreendeu esse incremento aí no potencial de recursos que podem ser direcionados para esse tipo de operação. Para vocês terem uma ideia, na database de setembro, agora de 2023, ele criaria um potencial aí de incremento de 800 milhões de reais para alocação nesse tipo de operação. Então, basicamente, esse é o voto e me coloco à disposição aqui para eventuais dúvidas. Obrigada, Renato. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mãozinha que está aqui na tela e, por gentileza, quando chamado, se apresentar. Nome e veículo que representa. Sem perguntas por enquanto, Renato, aguardamos só um pouquinho. Saber se alguém ainda tem alguma dúvida. Acho que podemos seguir, né? Então vamos agora com Antônio Marcos Guimarães. Ele é consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, que vai falar sobre a Resolução CMN número 5.112 e a Resolução BCB número 365. Antônio Marcos, boa noite. Boa noite a todos. Apenas traçando um panorama geral, nós estamos regulando os artigos 27 e 28 da Lei 14.690, né, por meio de duas resoluções. A primeira resolução é a resolução número 5.112, publicada hoje, que estabelece um regramento para a portabilidade do saldo devedor da fatura de crédito. É uma norma que vai entrar em vigor em 1º de julho de 2024, e os pontos importantes que são determinados por essa norma: primeiro é que a proposta da instituição proponente tem que ser realizada por meio de uma operação de crédito consolidada, que vai contemplar o crédito rotativo e o parcelamento da fatura. A instituição credora original ela tem que realizar uma contraproposta que deve apresentar para o cliente, no mínimo, uma proposta de operação de crédito consolidada no mesmo prazo da operação proposta original pela proponente. A ideia disso aqui é você garantir para fins de comparabilidade dos custos, ou seja, para que o cliente possa ter maior certeza de que ele está tomando uma decisão que vai melhorar a sua situação financeira.
No caso de acontecer a portabilidade, continua a obrigatoriedade de ser feita de forma gratuita para o cliente, conforme já está disciplinado hoje no artigo 16 da Resolução 5057, e ainda com o intuito de melhorar, né, o arcabouço informacional para o cliente nas faturas, o demonstrativo descritivo do crédito, conhecido como DDC, que é regulado pela Resolução CMN 5004, nesse demonstrativo terá que ser fornecido para todos os clientes, inclusive pessoas jurídicas, e também discriminar para cada operação de crédito rotativo e de parcelamento da fatura concedido, entre outros aspectos, o limite do crédito total e utilizado para cada tipo de operação, o valor original da dívida, o valor total atualizado e cobrado a título de juros em encargos financeiros e demais informações que estão dispostas na resolução. Um ponto muito importante a destacar aqui nessa oportunidade é que o Banco Central não vai parar aqui, neste momento, no que diz respeito à regulação da portabilidade de cartão. Isso porque em 2024 nós vamos avançar na portabilidade de outras linhas de crédito que estão disponíveis no instrumento pós-pago, só que no âmbito do Open Finance, e aí melhorando a experiência do usuário e a eficiência dessas transações. Por que não fazemos isso agora? Não, o motivo de não termos avançado nesses pontos nessa primeira oportunidade é porque nós temos um prazo legal a cumprir pela Lei 14.690, que vai se esgotar agora dia 1º de janeiro, mas eu repito, enfatizo, já iniciamos os estudos para avançarmos nessas novas melhorias para essa temática no âmbito do Open Finance agora em 2024. É importante colocar também que nessa mesma norma, nós também fazemos uma alteração na resolução número 4549 de 2017, disciplinando o limite legal que o total de juros mais encargos não possa superar o valor original da dívida, ou seja, a dívida do rotativo do cartão poderá no máximo dobrar após sua contratação, e essa medida especificamente já entra em vigor agora em janeiro de 2024. Nós aqui no Banco Central também publicamos agora hoje a resolução BCB 365, que altera a resolução BCB 96 de 2021 e aprimora as regras de transparência e facilita o entendimento das informações das faturas do cartão de crédito por parte do cliente. Qual o objetivo aqui? O objetivo é reduzir os riscos de inadimplemento e superendividamento e também estimular na sociedade a adoção de práticas de crédito responsável, né? Essas medidas elas vão entrar em vigor a partir de 1º de julho de 2024, e essas informações vão estar segregadas em 3 grandes grupos. O primeiro é um grupo chamado área de destaque, onde devem estar apenas informações essenciais para a tomada de decisão pelo cliente. Uma segunda área, que é denominada alternativas de pagamento, onde devem estar apenas informações que possibilitem ao cliente comparar as opções disponibilizadas para liquidar suas dívidas, entre outras. E uma terceira e última área, chamada de informações complementares, onde devem estar as informações como lançamentos realizados na conta de pagamento por evento, identificação das operações de crédito contratadas e outras. E acho que ainda cabe acrescentar também que, nessa mesma resolução, determinamos que os estabelecimentos em que o cliente tenha feito compras sejam identificados pelo nome fantasia da fatura. E ainda que transações de pagamento parceladas têm que ser apresentadas ao cliente em até 2 dias úteis a partir da abertura da fatura do período. Aqui o objetivo dessa última medida é facilitar, dar maior clareza às obrigações futuras do titular do cartão de crédito. Então, seria o resumo das 2 propostas, e eu fico disponível para eventuais perguntas e questionamentos. Obrigada, Antônio Marcos. Quem quiser fazer alguma pergunta, só clicar na mãozinha, por gentileza, se apresentar quando chamado. Temos algumas aqui, Antônio Marcos. Teve uma pergunta aqui no bate-papo do Fábio Graner, que ele mandou primeiro. Ele está perguntando o que é a proposta consolidada. A portabilidade, ela contempla 2 linhas que estão ali no saldo devedor da fatura, o rotativo e o parcelamento da fatura. O rotativo é quando você não paga o valor integral da dívida, e o parcelamento é quando, antes de vencimento da fatura, o cliente procura a instituição financeira ou é procurado por ela e obtém uma linha para financiamento. Quando há essa portabilidade, se o cliente não tiver uma proposta que contemple as 2 linhas com custo efetivo total dela, ele pode ficar confuso e não saber exatamente se ele está indo para uma situação mais vantajosa para ele. A proposta consolidada é isso: uma linha de crédito única que englobe o saldo devedor dessas 2 linhas, o rotativo e o parcelamento da fatura, dando transparência para o cliente de quanto isso vai custar para ele em termos de juros. Custo efetivo total, a 7. Ok, beleza. Qualquer dúvida, Fábio, você, se puder levantar a mãozinha aqui e fazer uma pergunta ou escrever, enfim.
Alexandro, eu estou abrindo o seu microfone. Eu não estou ouvindo, não sei se estão. Não. Alô, Oi, estamos te me ouvindo ouve agora. agora? Oh, Sim. obrigado, não agradeço. É só uma dúvida simples. O senhor comentou aqui que é o mesmo que o ministro Haddad falou há pouco, que a proposta de autorregulação, pelo jeito, não funcionou, e com isso vai passar a funcionar, a vigorar a partir de janeiro a regra de que não pode ultrapassar, que o valor cobrado em juros não pode ultrapassar o valor original da dívida. Eu queria saber se é uma conta simples. O valor original da dívida era 100. O valor total da dívida com a cobrança de juros não pode ultrapassar 200. É isso mesmo? Só quero saber isso. Obrigado. É simples assim, tá? Lembrando que o conceito de juros em encargos engloba todos os custos que incidirão nessa transação, né? Taxas de juros remuneratórios, juros de mora, multa. Mas a conta é simples assim. E essa conta é feita para cada ingresso no rotativo. O acompanhamento é para cada geração de nova operação. Então, se ele entrou no seu exemplo, R$ 100 no mês de janeiro, esse valor de R$ 100, contando o accrual dos juros, não pode superar R$ 200. Se houver um novo ingresso no futuro, o cliente mantendo a linha de crédito, e tiver um novo ingresso no rotativo de 200, esse novo ingresso não pode superar 400, accruando os juros. Mas o seu exemplo está correto. Mais alguma pergunta? Para mim está ótimo, obrigado. Eliane. Eliane, está nos ouvindo? Aqui o microfone dela está como aberto para mim, mas eu não ouço, não estamos te ouvindo. Ela está dizendo aqui que ela vai escrever, porque nós não estamos ouvindo ela. Então, só um minutinho. Ela pergunta assim: e ultrapassar os 100%, o que devo fazer? O banco vai ter que cumprir? E se não cumprir, será punido? Não há essa opção para dívidas classificadas nessa categoria, Elisângela, de ultrapassar 100% do valor original da dívida. Então, pegando o exemplo do colega anterior aqui, se a pessoa ingressou R$ 1.000, né, no rotativo no mês de fevereiro de 2024, a partir desse momento você define esse valor como o valor original da dívida e o acúmulo de juros, multas, juros de mora e qualquer outro custo incidente nesse valor não poderá ultrapassar R$ 2.000, que é o dobro do saldo inicial da fatura. Então, não há que se falar em crescer mais do que 100%, entende? Isso, a norma não permite isso para essa linha de crédito. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Qualquer coisa você escreve aqui novamente, Eliane. Enfim, à levanta a vontade. mãozinha aqui de novo. Antônio Timóteo. Adriana, Oi, te tudo ouvimos. bem? Tudo Opa, bem? maravilha. Obrigado. Só a minha dúvida é simples, eu acho que eu não ouvi ali quando você estava respondendo o Martelo, mas o valor que vai ser cobrado a título de juros, esse 100%, também engloba, então, juros e encargos, né? Todo e qualquer cobrança vai estar quer dizer, se ele deve 1.000, você pode cobrar mais 1.000 de juros e encargos, né? Juros de mora, todos esses encargos existentes aí vão entrar nesse valor de limite, correto? Está perfeita a sua explicação, Timóteo. Apenas para te dar uma resposta completa, o Tá, único encargo que não vai estar constando desse conjunto que você mencionou são os tributos. Mas não, todos tudo os bem. demais, juros de mora, juros remuneratórios, tarifas, vão estar contemplados nesse valor. Tributo aí é o quê? IOF, né?
IOF. Só o IOF que fica... De fora, porque Não, beleza. a instituição financeira não tem controle contratual a respeito do IOF, é uma disposição do Estado, então só ficou de fora esse item. Não, claro, Mas todos os demais custos vão estar incluídos, sim. tá bom. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a sua pergunta. Fábio, abrir seu microfone. Chamei aqui para você abrir o microfone, Fábio Grane. Um pouco essa aplicação do 100% de juros, assim, se a pessoa já tem uma dívida, já está no rotativo do cartão hoje, então estamos em dezembro, a medida, eu entendo que ela vale acho que dia 2 de janeiro, né? Mas vamos supor que ela já esteja no rotativo, então ela tem uma dívida de 1.000, essa dívida com esse juro já está em 1.200, a partir de 2 de janeiro, como que vai lidar com esse processo assim, de dívidas que já existem? Muda a taxa de remuneração, mas com o estoque considerado já a remuneração anterior? Qual vai ser a dinâmica nesse caso? Excelente pergunta, viu? Não muda. O que acontece? A lei entra em vigor dia 2 de janeiro de 2024 e esta regra somente vai se aplicar para as operações realizadas a partir de janeiro. Isso independentemente do período em que o cliente fez o contrato de cartão de crédito com a instituição. Então, no seu exemplo, hoje o cliente, em dezembro de 2023, o cliente já está no rotativo, o valor original da dívida foi R$ 1.000 e a dívida supostamente já cresceu mais do que o dobro, está em 2.300, por exemplo. Essa dívida poderá superar 100% do valor original, mesmo em 2024, porque ela não foi realizada em 2024. Somente os ingressos no rotativo a partir de 2 de janeiro de 2024 é que vão estar sujeitos a essa regra, que é quando a lei entra em vigor e concomitantemente a regulamentação infralegal. Entendeu? Então, no seu exemplo, esta regra é regida pela relação contratual original. Não está sujeito à regulamentação que está sendo editada hoje. Neste exemplo seu. Mas a partir de 2024, aí sim. Novos ingressos no rotativo, né? Se acontecer. Fábio, eu abri seu microfone aqui de novo. Você ainda tem alguma dúvida? Então vamos seguir? Lucas, Não, né? Lucas? Oi. Lucas, você está nos ouvindo? Vocês estão me escutando? Agora sim. Eu queria saber se teve alguma mudança em regra de parcelamento também, ou se isso ficou inalterado. Os parcelamentos com ou sem juros não estão contemplados neste momento nessas medidas, tá? Mas eu aproveito para enfatizar, né, o ponto que eu mencionei, de que outras operações, inclusive o parcelamento com e sem juros, vão ser avaliados no âmbito da portabilidade, mas no contexto do Open Finance em 2024. Neste momento, não. Neste momento, não. Ok, vou ler algumas perguntas que chegaram por escrito. Foram várias. Antônio, só um minutinho. Tá, do Fábio já foi falado. Guilherme Pimenta. Poderia esclarecer a questão dos prazos? Esses 100% de juros, os bancos vão poder cobrar em qual prazo? Haverá outras instruções normativas para regulamentar o teto de 100%? Nesse primeiro momento, nós não estabelecemos prazo para o qual esse crescimento vai acontecer. Sobre a possibilidade de haver outras instruções normativas, nós sempre acompanhamos o comportamento do mercado após a edição de nossas normas. E, obviamente, né, percebendo alguma falha de mercado que demande uma segunda ação, isso pode acontecer. Não é a nossa expectativa, tá? O que eu posso garantir é que, de novo, com respeito a novos normativos, certamente nós vamos ter um novo projeto que já se deu início para aprimorar a portabilidade, inclusive contemplando dívidas no cartão, no âmbito Open Finance, que aí agregaria maior eficiência e melhor experiência do cliente para fazer uso dessa ferramenta e melhorar o seu perfil de endividamento, né?
Lucas, houve mudança em regras de parcelamento? Acho que foi a pergunta Foi a aqui anterior, né? anterior, né? Que não houve, tá? Tá. E a da Eliane, a gente já fez. Ângelo Pavini. Minha dúvida é sobre os valores antigos. Quem tem dívida no rotativo hoje vai mudar algo em janeiro ou é só para novas dívidas? Somente para as novas dívidas, né? Somente para operações que vão ser realizadas a partir de janeiro. Então, as operações contratadas antes dessa data, que estão em curso, não serão afetadas por essa regra. A Eliane diz que não ouviu a resposta dela. Ela disse que foi uma resposta curta. Pergunta se você pode repetir. Eu vou voltar lá na pergunta. E ultrapassar os 100%, o que devo fazer? O banco vai ter que cumprir? E se não cumprir, será punido? Eliane, como eu falei, não existe essa opção, né? A lei e a regulamentação é clara. Para operações de rotativo ou parcelamento da fatura realizadas a partir de janeiro de 2024, o crescimento do valor original da dívida pode ser no máximo 100%. Então, de novo, se a pessoa ingressou R$ 1.000 no rotativo, a partir de janeiro, essa dívida específica pode chegar no máximo a R$ 2.000. Não há possibilidade de ultrapassar. Se acontecer isso, a instituição financeira estaria infringindo o normativo do Banco Central e Conselho Monetário Nacional. Então, e logicamente estaria sujeito a eventuais sanções, né, ou ação da supervisão. Mas não há essa possibilidade no contexto prático regulamentar para esta linha de crédito. Eu vou só ler aqui, mas é sobre o que você acabou de falar. O Danilo Martins, que pedindo para reforçar a pergunta da Eliane, que você acabou de repetir, se as instituições não cumprirem a cobrança de até 100% do valor da dívida, serão punidas? Há algo definido nesse sentido pelo BC? Acabou já de ser respondida, né? Isso é o arcabouço de supervisão, né, que faz o acompanhamento e, dependendo da gravidade, pode estar sujeito a sanções, sim. Mas tem que sempre olhar o caso concreto, né, para saber exatamente o que aconteceu. Do Ângelo Pavini, só esclarecendo, o limite do custo é 100% da dívida original, não é 100% ao ano de juros, certo? Exatamente, não são 100% de juros ao ano. A dívida original é que não pode crescer mais que 100%. São duas coisas distintas. Não é juros que está sendo regulamentado, é o crescimento da dívida, por imposição de todos os encargos que eu mencionei aqui, né? Tarifas, juros de mora, multa, juros remuneratórios. É isso mesmo. As perguntas aqui encerraram. Agora, chegou mais uma. Então, peraí, só um minutinho. Do Fábio. Desculpem, pois não ouvi parte da coletiva. O teto dos juros vale de maneira consolidada tanto para o rotativo quanto para o parcelado da fatura, acionado um mês após o rotativo? Exatamente. Contempla as duas linhas. Forma consolidada. Está perfeito. Eliane e Fábio Graner ainda seguem aqui com a mãozinha levantada. Eu não sei se eles ainda querem fazer alguma pergunta. Fábio, você ainda quer fazer alguma pergunta? Eu estou desativando. Quero. Respondeu. Pronto, desativei teu áudio, eu acho que agora a gente vai te ouvir. Eu ia perguntar lá da outra vez, travou e sei lá o que aconteceu. Esse sistema é meio confuso aqui. Eu queria entender um pouco da dinâmica política desse processo ali, da relação da autorregulação, por que não chegou-se num acordo, e se daqui para frente, se, por exemplo, o setor chegar a uma definição de uma autorregulação, essa resolução cai automaticamente, essas regras aqui do 100%, ou agora eles já perderam a janela de oportunidade e daqui para frente é isso aqui mesmo, essa regra do 100% da dívida, e pronto, ou ainda tem alguma chance de se voltar atrás nesse processo? E por que não se chegou a um acordo? Onde a coisa esbarrou, por favor? Boa pergunta, Fábio. Vou explicar a questão. É bem técnica, tá? O caput do artigo 28, ele abre a possibilidade do mercado trazer propostas de autorregulação para dispor sobre o limite, o teto das taxas de juros do rotativo. Bom, por que não chegou no acordo? Porque esse caput do artigo 28, ele não dá tanta liberdade assim para o mercado. Ele permite tão somente
que essas instituições propõem uma taxa máxima, que vai ser o teto da fatura do rotativo, dos juros do rotativo, ou um percentual de crescimento do valor original da dívida. O que as instituições trouxeram foram propostas muito mais complexas do que isso, que não estão entrando no mérito de serem propostas boas ou ruins, elas não estão alinhadas com a liberdade dada pelo caput do artigo 28 da Lei 14.690. Então, por isso que não houve o chamado acordo nessas propostas. E a sua segunda pergunta, qual a consequência disso, né? Uma vez não se chegando uma proposta de autorregulação que pudesse ser implementada, se aplica imediatamente o parágrafo 1º do artigo 28, que é exatamente a regra que diz que o saldo devedor da fatura, somado juros e encargos, não pode ser superior ao valor original da dívida. Em outras palavras, o valor original da dívida, no máximo, pode dobrar. Como se trata de um comando com vários conceitos abertos, o Banco Central entendeu que isso poderia gerar muita confusão no mercado e muita insegurança jurídica, porque cada instituição ia interpretar essa regra de sua própria maneira. Então, resolvemos, por meio do Conselho Monetário Nacional, regular o parágrafo 1º do artigo 28, que é exatamente a proposta que estamos trazendo hoje, por meio da Resolução 5.112, e finalizando, complementando as suas perguntas, independentemente de no futuro se aceitar uma proposta de autorregulação, essa proposta continua em vigor. Como é que funciona nesse caso? Se no futuro surgir uma proposta de autorregulação da forma como foi permitida no caput, que seria disposto sobre uma taxa máxima, nesse caso, as instituições, se isso for aprovado, tá? Se isso acontecer, não foi o que aconteceu agora. Nessa situação, as instituições poderão seguir a autorregulação ou, se negando a seguir a autorregulação, se aplicará imediatamente a regra que foi publicada hoje, que regulamenta o parágrafo 1º do artigo 28, que é a Resolução 5.112. Mas, Antônio, deixa eu só entender uma coisa aqui. Assim, Tá. então, assim, pelo que eu entendi, na verdade, o setor privado trouxe uma proposta de autorregulação, mas aí o governo, o Banco Central, a Fazenda, o CMN, não aceitaram a proposta por entender que ela estava em desacordo com a lei, é isso? Ela estava em desacordo com a lei, com a liberdade que a lei traz para o mercado para dispor em autorregulação, entendeu? Aí, repetindo, para ficar mais claro, o que o mercado poderia fazer é trazer uma taxa, 8%, 10% ao ano, por exemplo, ou um percentual de crescimento da dívida. Como as propostas foram muito mais complexas e detalhadas do que isso, entendeu-se que elas não estavam de acordo com a liberdade conferida pela lei, e por isso que elas não foram aprovadas. Entendi, mas aí, mesmo na autorregulação, então, assim, no final a decisão é do governo, então foi do Conselho Monetário do Conselho Monetário Nacional. Essa Exatamente. proposta está inadequada com a lei, então nós estamos trazendo uma regulação aqui com base no que está aplicando, o que está na lei, o trecho lá que você se referiu do 100% da dívida. E eu só tenho mais uma questão, desculpa, gente, aqui estou perguntando muito, mas que isso é um assunto importante aí. Na questão da aplicação do 100%, você deixou claro que vale para só os novos daqui para frente. Mas isso é um entendimento da lei, né? Por que vocês estão entendendo dessa forma e não de que, assim, mesmo numa dívida que já existia, a partir daquele momento se aplica a regra do 100%? Por que ela tem que continuar sendo rolada nos 400% de juros? Estou usando a taxa média do mercado, que é o que o Banco Central apura. Por que ela tem que seguir na regra antiga se tem uma lei dizendo que, olha, a partir desse mês aqui, as dívidas de cartão não podem crescer mais que 100% do valor? Porque a lei, e nesse caso, e a regulamentação, ela não pode retroagir para operações contratadas antes da sua vigência. Então, por exemplo, até antes dessa lei existir, já houve uma relação contratual entre o cliente e a instituição financeira, que pactou, inclusive, a taxa de eventual incorrência do crédito rotativo. Então, não poderia haver uma lei posterior se sobrepondo a essa relação contratual, mas sim a novas relações contratuais que viessem a ser realizadas após a sua entrada em vigor. É uma questão mais geral do direito. Então, por isso que não poderia a lei influenciar contratos que já estão em andamento, neste caso específico. Então, as operações novas, que vão nascer a partir de janeiro de 2024, estarão sujeitas às regras, mas as operações em curso continuam na forma como foram contratadas anteriormente. Obrigado, viu, Antônio? Adriano, obrigado também.
Eu que agradeço. Obrigada, Fábio. Renato, Vocês estão me ouvindo? agora sim. Ah, tá. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte, então, esse 100% sobre o rotativo, né? A dívida só pode crescer 100% independente do tempo. Por exemplo, se alguém faz uma dívida em janeiro, em dezembro, uma dívida de R$ 100 em janeiro, em dezembro, a dívida pode estar no máximo em R$ 200, é isso? Exatamente. Independentemente do prazo que vai, ou a velocidade que vai acontecer esse crescimento, ela não pode nunca superar 100% do valor original. No seu exemplo, R$ 100 nunca vai poder superar 200. E quando atingir esse teto, tem que parar de crescer. Entendi, obrigado. Bom, Eliane, você ainda está com a mãozinha levantada? Estou abrindo seu microfone. Você ainda tem alguma pergunta? Oi, Oi, Eliane. tá me ouvindo? Agora sim. Não. Ah, tá. Não, é só isso. É só para eu entender, para o consumidor saber que tipo de sanções, eu imagino que seja multa, que tipo de penalidade o banco que não cumprir essa regra, assim, que ele estaria sujeito. Você falou não tem opção, mas digamos que alguma instituição financeira não cumpra. isso aí, Eliane, né? Desculpa. Sim, sim. Isso é um contexto normal do acompanhamento que a própria supervisão aqui do Banco Central faz, tá? Qual a lei que regra esse questionamento que você fez, que serão os processos administrativos punitivos? É a Lei 13.506. E essa Ah, lei ela traz um rol de possíveis penalidades que podem acontecer, desde uma mera advertência, multa, até perda da licença para operar. Mas, obviamente, para especificar qual a penalidade que seria aplicada no caso concreto, só tendo a situação em análise para avaliar. Não tem como ex ante ou em tese te afirmar que tipo de punição seria aplicada no caso, entende? Mas assim, o não, eu regramento entendi. é dado por essa lei. É só para ter uma ideia. Tá bom. Ah, tá ótimo, tá legal. Obrigada. Eu que agradeço. Tem algumas por escrito. Fábio, não sei se é o Fábio Graner ou é outro Fábio, eu vou ler aqui. Ou seja, não é 100% no rotativo e outro 100% para o parcelado. Seria 100% de forma consolidada. É isso, né? Só para esclarecer. É isso. O Ângelo Pavini, só esclarecendo também, o limite de 100% de dívida também vale para o parcelado? Sim, se o cliente só tiver essa linha, por exemplo, é a mesma regra. Tanto o parcelado quanto o rotativo estão sujeitos a esse teto de 100% do valor original da dívida. E a Eliane, que você acabou de falar com ela, acabou de responder, mas eu vou ler só aqui a pergunta novamente. Só mais uma pergunta: que tipo de sanções os bancos estão sujeitos? Ao que acabou né, de ser respondido. O Ângelo Pavani aqui novamente. Não entendi também a questão de informar o cliente do parcelamento sem juros. Como será feito isso? Na verdade, o que nós fizemos um aprimoramento é do arcabouço informacional que o banco tem que disponibilizar para o cliente. Um dos pontos que, pelo que eu entendi, é o que você está questionando, diz respeito à obrigação do banco de fazer ressalvas ao cliente sobre o risco ou as consequências dele não pagar a fatura na integralidade, e exatamente também dando clareza a respeito das consequências disso. Entende? Então, por exemplo, ao ingressar no rotativo, primeiro o banco tem que alertar sobre o custo dessa transação e o fato de que, lógico, a partir de janeiro de 2024, esse ingresso vai estar sujeito a um teto, que é o valor original da dívida, e as possibilidades que ele tem de refinanciamento, no caso da eventual portabilidade. Então, a melhoria do arcabouço informacional para o cliente, com a ideia de diminuir o risco de superendividamento e melhorar o comportamento da educação financeira na sociedade. Antônio, obrigada. Por enquanto, não temos mais perguntas. O Ângelo Pavani respondeu ok, e o Fábio disse que aquele Fábio é outro Fábio. Então, temos dois Fábios. Eliane, você continua aqui com a mão levantada. Você quer fazer mais alguma pergunta?
Sim. Então vamos lá, voto abrindo aqui novamente. Oi, desculpa, só mais uma, eu juro. É só para deixar claro o seguinte, é porque você falou em parcelamento 2 vezes. A medida, essa coisa do cumprimento da lei, do 100%, que não pode dobrar o valor da dívida, é só para o rotativo, né? Rotativo e parcelamento da fatura, que é Ah, completamente tá. diferente do parcelamento sem juros, tá? Entendi, Parcelamento sem entendi. juros não entra nessa regra, até porque não é Tá, uma linha de crédito para financiar a fatura, tá? tá. É isso, obrigada. Disponha. Timóteo, Oi, vocês me ouvem? sim. Opa, legal. Só uma dúvida aqui simples, Antônio. Bom, se a minha fatura vence até o dia 1º de fevereiro, é, é que o ato de rotativar é complexo, né? Desculpa, porque assim, se a minha fatura vence no dia 1º, eu tenho até o dia 1º para pagar. Só que eu rotativo a partir do dia 2. Como é que. Eu estou te perguntando muito isso aqui no curto prazo, porque a minha dúvida é essa: que assim, o cara que. O cara rotativa a partir do dia. Sei lá, quem vence no dia 31. Aí ele não. Aí, dia 1. Como é que vai funcionar esse detalhe aqui? Sei lá, não tem uma transição? Eu fiquei muito com essa dúvida aqui peculiar desse início aqui agora. Vamos pegar um exemplo que eu acho que fica mais didático, Timóteo, né? Isso. Você está com a fatura aberta agora, dia 21 de dezembro. Tá, Suponhamos que a data do pagamento dessa fatura seja o dia 3 de janeiro de 2024, tá? tá, Independentemente desse vencimento se referir a compras feitas em dezembro, o que uhum, importa é que o vencimento dessa fatura já ocorre em janeiro, que é uma tá. data que pode acontecer seu ingresso no rotativo. Não necessariamente isso vai acontecer. Quando é que Sim, aconteceria isso? Se você não pagar a integralidade dessa fatura. isso. Acontecendo esse evento a partir de 2 de janeiro, que nesse meu exemplo é o caso, já incidem as regras que estão reguladas por essa resolução publicada hoje, a 5.112. Tá, Responde o mas seu aí tema. nos casos anteriores, por exemplo, se eu rotativo a partir do dia 1º de janeiro, vale a regra anterior? É porque 1º de janeiro não é dia útil. Então, Ah, tá bom. o rotativo, na verdade, a sua linha de crédito vai começar a vigir a partir do dia 2, então já valeria a nova Então regra. já Talvez o valeria, melhor tá. exemplo é você falar dia 30 de dezembro. É, Entende? Aí sim, fica a regra anterior, não estaria sujeito ao teto do rotativo, tá? entendi. Tá, ok. Tá bom? Agora ficou claro para mim. Obrigado. Não disponha. Acho que sem perguntas. Nenhuma aqui por escrito. Deixa eu só dar uma checada aqui, porque às vezes tem alguém que não está conseguindo acessar por aí. Antônio, acho que podemos encerrar sua parte. Sem mais perguntas? Obrigada. Obrigado a todos, boa noite, hein? Boa noite. Então vamos agora com Luiz Gustavo Mansur. Ele é chefe do Departamento de Promoção da Cidadania Financeira. Ele vai falar sobre a Resolução Conjunta número 8. Mansur, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, colegas. Então, essa resolução ela também atende a uma demanda do artigo 27 da Lei 14.690, de outubro de 2023, que estabeleceu que as instituições financeiras que ofereçam crédito deverão adotar medidas de educação financeira direcionadas aos seus consumidores para a prevenção, né, do inadimplemento e também ao superendividamento das pessoas físicas, né? Então, as instituições financeiras elas estão muito bem posicionadas para fornecer educação financeira para a população, né? Elas têm capilaridade, né? Elas estão presentes em todo o território nacional, têm contato com milhões de clientes, estão presentes junto com os clientes naquele momento que a gente chama de momento ideal de aprendizagem, que é quando o cliente está adquirindo um serviço ou um produto, por exemplo, está contratando um crédito, está contratando um cartão de crédito, está renegociando um contrato.
então esse é o momento mais propício para esse cliente receber educação financeira. E ela também, as instituições financeiras, elas também têm acesso às informações dos clientes, de maneira que eles podem oferecer medidas de educação financeira que sejam mais personalizadas à característica, né, às peculiaridades de cada indivíduo, né? E para o BC essa medida, né, essa demanda, ela vem em um momento muito bom, porque ela representa uma evolução do trabalho que o Banco Central vem desenvolvendo desde 2019, a partir do comunicado da diretoria colegiada, o comunicado 34.201, que já trazia, naquela época, princípios para a promoção da educação financeira por parte das instituições financeiras. Então, na prática, na verdade, com base neste comunicado, o BC já vem desde 2019 orientando e acompanhando as ações de educação financeira das instituições financeiras. Então, o texto da norma é resultado da experiência do Banco Central nesse acompanhamento desde 2019. E o objetivo da norma é, então, conectar a educação financeira ao modelo de negócio da empresa, né? A gente deseja que a educação financeira esteja inserida dentro do negócio da instituição, alterando aí os processos das instituições para que elementos de educação financeira estejam incluídos no que a gente chama na jornada do usuário no relacionamento com a instituição financeira. Então, a norma é basicamente uma evolução do comunicado com pouquíssimos adendos, né? A gente então indica, né, que a educação financeira, como eu mencionei, ela deve estar inserida nas diferentes fases da jornada do cliente com a instituição financeira, e a gente agora passa a exigir também que a política de educação financeira tenha um diretor responsável dentro da instituição, né, que é um diretor responsável por essa área, por essas ações. Então, também a norma não... Então, assim, como a gente vem com esse trabalho desde 2019, esse trabalho não é novidade para o Banco Central e também não é novidade para as instituições financeiras que já vêm trabalhando com o Banco Central já desde 2019, com base nesse comunicado. Acho que, de maneira geral, é isso, Adriana. Estou aqui à disposição caso haja alguma pergunta. Obrigada, Mansur. Quem quiser fazer alguma pergunta, só clicar aqui na mãozinha. Mansur, até o momento. Uhum. Guardamos só um pouco. Acho que podemos seguir. Mansur, obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos agora com o Climério Pereira. Ele é chefe do Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora. Ele vai falar sobre a Resolução CMNE número 5.114. Climério, boa noite. Seu áudio está fechado, Climério. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A Resolução 514, ela trata de normas, né, sobre regras das instituições associadas ao FGC, né, o Fundo Garantidor de Créditos, e ela atua na parte da disciplina de mercado, que é algo que já está na norma desde 2019, onde instituições que têm uma maior alavancagem em recursos captados com garantias do FGC estão sujeitas a pagamento de uma contribuição adicional ao fundo. Eles já pagam normalmente a contribuição, que a gente chama de ordinária, pela garantia normal do fundo, mas aquelas que ultrapassam certos limites, né, de alavancagem na captação com recursos garantidos, com alguns tipos de recursos garantidos, e de concentração, ou seja, que não tem uma diversificação na captação, além daqueles com garantia do FGC, né, ultrapassados certos limites, elas pagam uma contribuição adicional. Isso desde 2019 já existe, né? O que se observa é que esse pagamento de contribuição adicional ele tem gerado, né, efeitos adversos no sentido de aumentar o custo, né, de captação, para que elas continuem expandindo a captação além desses limites, e por aumentar o custo também gera uma pressão por utilização dos recursos em ativos de maior risco, né? Que evidentemente o risco faz parte do
do sistema financeiro, mas a pressão por ativos de maior risco é sempre uma prática que deve ser observada com cuidado. Então, o que a norma faz agora é estabelecer que continua havendo a cobrança da contribuição adicional dentro dos limites que já existiam, não há nenhuma mudança nesse sentido, mas ultrapassado uma segunda barreira, né, os limites adicionais, né, de 6 vezes o patrimônio líquido na alavancagem, de 80% de concentração em captações, dessas captações garantidas, a instituição passa a recolher o montante equivalente, né, a esse excesso em títulos públicos federais, a alocar dentro dos seus ativos uma parcela equivalente desses valores em títulos públicos federais, de forma a reequilibrar esse portfólio de ativos de maior risco com ativos também de menor risco e de maior liquidez. Então, é nesse sentido de que o crescimento tanto das captações e das aplicações das instituições se dê de uma forma um pouco mais equilibrada, tanto na garantia quanto no risco dos seus investimentos. Essa norma ela entra em vigor em 1º de março, mas esse direcionamento, essa regra só começa a valer mesmo a partir de 1º de julho de 2024, né? E que é quando as instituições têm um tempo para, enfim, avaliar suas posições e fazer os ajustes necessários. Além disso, há uma restauração do limite de emissão do DPGE, que está saindo de 12 bilhões para 13 bilhões. Esse limite já era 3 bilhões há bastante tempo. Em 2020, por conta ali da aversão ao risco ali na época da pandemia da Covid, para favorecer maior liquidez no sistema, né, o DPGE ele é um instrumento em que tem uma garantia maior do FGC, mas em compensação o FGC cobra um colateral, uma garantia da instituição que emite. Em 2020 foi permitido a emissão desse DPGE sem esse colateral, sem essa garantia, né? Como isso aumentava a exposição do FGC, foi reduzido esse limite global de 3 bilhões para 2 bilhões. Desde o ano passado já não é mais permitido, né, a emissão desses títulos sem a garantia ao FGC, então eles agora continuam tendo que ter o colateral ao FGC, e por isso a gente está restabelecendo o limite global que existia anteriormente, antes de 2020, que era de 3 bilhões. Então esse ajuste também está sendo feito na norma. Acho que é basicamente essa a ideia geral aqui do dispositivo. Obrigada, Climério. Já temos aqui uma pergunta do Hamilton. Hamilton. Alô, estão me escutando? Sim. Opa. Eu tenho algumas perguntas sobre esse tema. O que vai ser considerado esse valor excedente na questão do pagamento? E, na prática, o BC vai limitar o uso de recursos via FGC com essa obrigatoriedade de alocação? Isso pode prejudicar os bancos médios? O setor financeiro foi questionado sobre essas restrições a mais, e se o BC estudou fazer essa restrição de forma faseada. Obrigado. Ok, vou tentar responder todas. Se eu pular algumas, você me relembra aqui, tá? Aí, vamos lá. Como é que é feita essa... Hoje, Hamilton, a instituição ela já paga a contribuição adicional quando ela usa... E aí, estão falando de alguns instrumentos com garantia do FGC, tá? Por exemplo, o depósito à vista e poupança que tem garantia do FGC não entra nessa conta, tá? Então, mas quando esses instrumentos que entram nessa conta com garantia do FGC ultrapassa 4 vezes o patrimônio líquido da instituição, ou 75% das captações de referência dela, ou seja, das captações totais que ela tem, seja garantidas ou não, ela já paga uma contribuição adicional, né? A ideia é que ela tenha um patrimônio líquido, ou seja, mais capital próprio, ou que ela tenha também captações de outros investidores, e não somente daqueles que captam, que aplicam
olhando apenas para a garantia do FGC. O que a gente está colocando agora é o seguinte: se esse valor ultrapassar 6 vezes o PLA, né, o patrimônio líquido ajustado, né, 4 vezes paga a contribuição, mas se ultrapassar 6 e simultaneamente a concentração sair de 75% para 80%, as duas coisas precisam acontecer, tá? A menor dessas, né, aquela que provocar esse aumento, o valor equivalente ele tem que aplicar em títulos públicos. Então, esse é o valor que vai ser aplicado. É somente daquela parcela excedente a esses limites, né? Isso está limitando a garantia? Não. Por quê? Porque ele pode, enquanto ele puder, e aí imagina a instituição, ela está operando, né? Tem rentabilidade, enquanto ela estiver tendo lucro, aumentando o patrimônio, esse multiplicador vai estar sempre associado ao patrimônio dele. Então, se o patrimônio dele é 1, ele vai ter 6 vezes 1. Se o patrimônio dele aumenta para 1,5, vai ter 6 vezes 1,5. Então, vai aumentando essa capacidade na medida que ela vai crescendo, assim como na medida que ela vai diversificando as aplicações. Então, enquanto ela tiver esse equilíbrio, né, entre patrimônio próprio, diversificação de aplicações, ela pode continuar aumentando as captações com garantia do FGC indefinidamente, tá? Desde que fique dentro, é tipo uma estrada, né? Dentro dessa fronteira, porque a ideia é que acima disso já é uma exposição desproporcional entre o risco e a garantia. Então, nessa linha, né, ela não prejudica o crescimento, ela continua tendo capacidade de captação, ela pode escolher, né, como fazer esse mix de captação, como fazer esse mix de recurso, e, além disso, né, pode, inclusive, continuar expandindo e recolhendo em títulos públicos, ou seja, diversificando em títulos públicos também as operações. Então, ela cria um percurso, né, para que as instituições cresçam, mas uma vez que ela esteja dentro desses parâmetros, ela pode expandir, né, sem qualquer restrição. Dando um exemplo, né, desde que ela esteja no parâmetro de 0,8, ainda esteja em 0,79, 79% das captações dela, né, e tiver alavancagem acima de 6, 7, 8, 9, 10, não precisa recolher nada, porque o outro parâmetro está sendo respeitado. Ela só vai precisar direcionar para título público se ela ultrapassar os dois parâmetros ao mesmo tempo. Aí, por favor, me relembra as outras perguntas, que acho que eu esqueci alguma. Sobre se o setor financeiro ele foi questionado sobre essas restrições ou não, e se o BC estudou fazer esse limite de forma faseada. Não, perfeito. Evidentemente que todas as regulamentações são feitas acompanhando o que está acontecendo no sistema, acontecendo no mercado. E a instituição que já estiver, por acaso, entrando a norma em vigor, né, e isso a norma já está prevendo, aquelas que na data base agora de 30 de novembro já estavam, né, com essa situação de ter mais de 80% das captações e mais de 6 vezes o patrimônio líquido em aplicações desse modelo garantidas pelo FGC, elas terão 4 anos para se adaptar, começando a contar em 1º de julho de 2024. Tá? Então, na verdade, são 4 anos e meio para fazer esse desajuste, e esse desajuste vai sendo feito faseado 12,5% por semestre, né, até chegar a 100% ao final dos 4 anos. Lembrando que isso não necessariamente significa que ela vai ter que recolher ou que utilizar, alocar em títulos públicos esses 12,5%. Ela pode, nesse período, aumentar o patrimônio, aumentar a captação, aumentar a captação não garantida, reduzir a captação garantida, ou seja, tem vários mecanismos diferentes, cada instituição terá a sua, né, vai avaliar a sua melhor estratégia para ir se ajustando a essa trilha.
Obrigada, Climério. O Hamilton mandou aqui um obrigado. Estava vendo que tinha chegado uma mensagem, achei que pudesse ser uma outra pergunta. Por Disposição. enquanto, sem mais perguntas, vamos só aguardar um pouco, vou dar uma checada aqui. Climério, acho que podemos encerrar, não tem mais nenhuma pergunta. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada.